Olá, eu sou Daniel Mota. Essa daqui é a minha pesquisa, Arte e Cultura como Estratégias do Planejamento Territorial nas Cidades Criativas e suas alternativas de desenvolvimento urbano. Essa pesquisa busca entender de que forma a arte e cultura podem ser os eixos de desenvolvimento da cidade. Ela está estruturada em 3 blocos, né, de investigação. O primeiro deles é a caracterização do problema, né? A gente busca identificar de qual é o contexto que a gente está partindo para essa pesquisa e quais são as alternativas possíveis de abordar esse problema. A segunda parte da pesquisa é uma tentativa de definição dos termos de economia criativa e das cidades criativas, e de que forma isso implica no desenvolvimento urbano. E o terceiro é um estudo de caso, né, buscando parâmetros para aplicar as teses desenvolvidas durante o texto. A primeira parte, né, da identificação do problema, está dividida em dois capítulos. Né? O primeiro capítulo trata, então, da, da crise do capitalismo, né, de como que o neoliberalismo se estabelece como prática dominante nas nossas sociedades. Então, num primeiro momento, a gente faz toda uma contextualização do desenvolvimento da economia e da reprodução da vida no século XX, nesse início do século XXI, e no segundo momento estabelece como que isso se deu a partir do como que isso impacta no planejamento urbano e na crise do planejamento, tendo em vista a elaboração do Estatuto das Cidades e a adoção do plano diretor como instrumento de efetivação dessas políticas. O segundo capítulo parte da premissa, então, de que o neoliberalismo é a valorização máxima do indivíduo na sociedade. Né? Esse discurso de que o indivíduo é o que tem valor e não mais as construções coletivas. A gente problematiza isso um pouco, tenta entender de onde veio essa ideia do indivíduo acima de tudo e de que forma que isso impacta o desenvolvimento territorial. A partir daí, a gente busca alternativas, uma valorização da utopia, né, de um universo utópico, que não é só uma idealização, mas é uma ação política de construção de um ideal, e parte para onde estaria, a busca de onde estaria esse horizonte utópico, dado esse contexto. Entendemos que o bem viver é uma construção de ação que fundamenta o coletivo e a construção de uma nova sociedade que supera o paradigma do desenvolvimento. Essa superação é possível que se dê através do comum, né, da construção do comum e da ideia de ações em prol do bem comum, superando, então, inclusive, a ideia de bem-estar social. Né? A gente precisa de um bem viver, não de um bem-estar social. Entendemos que as cidades podem ser entendidas, podem ser vistas como um comum, e é a partir daí que a gente elabora toda a ideia de quem somos nós e para quem as cidades estão sendo desenvolvidas. A segunda parte, então, a gente tem que entender como que a economia criativa e as cidades criativas, que são dois grandes paradigmas do planejamento desse novo milênio, estão se estruturando e de que forma elas são apropriadas pelas cidades na construção do espaço. Né? O capítulo 3 busca toda uma contextualização, uma discussão a respeito de onde surge esse tema, de quais são as implicações que ele traz e quais são lugares, né, e redes que estão desenvolvendo a economia criativa e o conceito de cidades criativas. Partimos então para uma apreciação de como essa discussão se dá dentro do Brasil, né, a partir de alguns autores, e de que forma isso poderia ser transformado a partir dessa ideia de pós-desenvolvimentismo ou de superação do desenvolvimento. O capítulo 4 ele procura afirmar essa posição de forma a entender o que está sendo feito atualmente, o que estão chamando de economia criativa e de cidades criativas e aquilo que nós estamos falando. Todas as questões de apropriação do mercado, de criação de imagens, de operacionalização disso através do capital internacional e da financiarização do mundo, em oposição àquilo que nós estamos chamando de cidades criativas, ou
termo que nós estamos empregando, né, da forma como nós estamos empregando as cidades criativas, a economia criativa, que é a valorização do indivíduo e das comunidades a partir daquilo que elas mesmas produzem, aquilo que é único e singular de cada uma das localidades. Né? Então, essa diferenciação se dá nesse capítulo 4 de uma maneira muito técnica e muito focada nas questões do planejamento urbano. A terceira parte, por fim, é o estudo de caso. Então, a gente vai buscar implementar todas essas diretrizes, né, num projeto que está acontecendo, numa forma de ação no território que está acontecendo. A gente vai usar como metodologia o Design Science Research e a criação de um construto que possibilite avaliar essas ações que estão acontecendo. O caso que nós vamos estudar é o plano de economia criativa elaborado para o Vale do Ribeira, chamado D'Agosto Cerdo Ribeira. Então, no quinto capítulo, né, no primeiro momento, a gente desenvolve os elementos, os diagnósticos necessários para fazer essa avaliação, e aí no sexto capítulo a gente faz essa avaliação e estuda efetivamente o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Brevemente, então, esse é o projeto, né, da Agosto Cerdo Ribeira, é um plano de economia criativa implementado pelo SEBRAE em parceria com a Codervale e com o Garimpo de Soluções, com apoio do governo do estado de São Paulo para dinamizar a produção daquela região, exatamente a partir das manifestações e da valorização do que aquelas pessoas já fazem e já realizam naquele lugar. Nós vamos elencar, esse é o Vale do Ribeira, fica no extremo sul da cidade do estado de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná. É uma região que é cortada pela Rede de Bittencourt e tem desde as cidades litorâneas até as cidades do interior, com histórias específicas, né, desenvolvimentos específicos. Nós vamos elencar, então, escolher 3 cidades de cada uma das regiões do Vale, né, do Baixo Vale, que são essas regiões do litoral, uma cidade do Médio Vale, que são as cidades cortadas pela rodovia, e uma cidade do Alto Vale, que são essas cidades em azul, que ficam mais ao norte do Vale do Ribeira. E nós vamos escolher 3 dessas cidades e analisar elas de acordo com as premissas estipuladas nos capítulos anteriores. O desafio, então, é perceber da coluna da esquerda, que são todas dessa coluna aqui, que são todas as ações previstas no plano do Agosto Cerdo Ribeira, quais delas se encaixam puramente numa ideia de city marketing, né, de valorização da cidade pelo lucro específico, e quais delas se encaixam na coluna de cidades criativas, que é exatamente isso, da valorização da produção humana e de uma nova relação com o meio ambiente, com o indivíduo. Muito obrigado a todos. Esse é o meu contato, caso tenham interesse em compartilhar e trocar ideias. Até uma próxima.